Mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, notícia importante, o presidente do INSS diz que o ressarcimento dos aposentados e pensionistas será feito em folha de pagamento adicional, ou seja, pelo próprio benefício. Vamos conferir. O presidente do INSS, Gilberto Valler Júnior, afirmou que o ressarcimento de aposentados e pensionistas que tiveram recursos descontados indevidamente será feito via benefício. Segundo Valler, os beneficiários devem receber o valor pela mesma conta em que já é depositado a Previdência, em folha de pagamento adicional. A medida vai ser realizada desta forma para evitar possíveis golpes, pelos quais os criminosos possam tentar tirar dinheiro das vítimas novamente. Em alguns casos, bandidos abordam aposentados por telefone ou mensagens de WhatsApp, se passando por funcionários do INSS, e utilizam os dados da vítima para prometer a devolução do dinheiro descontado indevidamente. O presidente do INSS diz que o plano de ressarcimento está em fase final e que deve ser entregue até a próxima semana. Segundo as investigações da Polícia Federal, os descontos indevidos dos aposentados começaram em 2019. Mas há casos que os beneficiários dizem ter sido lesados antes mesmo desse período. A estimativa é que o volume total de dinheiro descontado chegue a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Ao todo, 33 entidades efetuaram descontos na folha de pagamento e 31 delas são suspeitas de fraudes. Olha, e agora um alerta para quem mora de aluguel e tiver, que renovar o contrato. Essa pessoa vai ter que pagar mais caro. Isso porque o índice mais usado para reajustar os aluguéis no Brasil subiu mais de 8% nos últimos 2 meses. E os principais motivos são a alta do dólar e também as tarifas americanas. O IGPM, Índice Geral de Preços, Mercado, também conhecido como um dos índices mais usados no reajuste dos aluguéis, subiu mais de 8% nos últimos 12 meses. Essa alta foi prejudicial para diversos brasileiros. Especialistas acreditam na saída de trocar o índice de reajuste, usando o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, já que o efeito do câmbio é menor, ou, caso o contrato já seja com o IGPM, tentar negociar para o reajuste ser menor. A variação no valor da locação foi vista em 34 das 35 cidades monitoradas pela pesquisa, que acompanha o preço médio em anúncios na internet. Os imóveis que possuem 4 ou mais dormitórios apresentaram valorização de 1,58%, em contraste com o avanço de 1,02% das unidades com um dormitório. Em média, o preço do aluguel foi de R$ 47,47 por metro quadrado no país. Entre as localidades, a cidade de São Paulo liderou a pesquisa como a mais cara, seguida por Recife e Belém. Bom, e agora é hora da gente fazer um giro pelo país com os nossos repórteres para saber o que é notícia nesta terça-feira. E olha só, a gente começa pelo Rio de Janeiro, porque lá já é lei, A terapia do riso deverá ser oferecida em hospitais e clínicas da cidade. Olha só a novidade. Essa medida foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes e o repórter Anderson Nascimento vai explicar agora os detalhes. Usar o humor como ferramenta terapêutica visando promover o bem-estar emocional e psicológico de pacientes, também conhecido como terapia do riso, passou a ser permitida de forma oficial em hospitais, clínicas de saúde e casas de repouso da rede pública municipal do Rio de Janeiro. A medida foi aprovada na Câmara Municipal do Rio e sancionada nesta segunda-feira pelo prefeito Eduardo Paes. O documento prevê o dever da prefeitura de assegurar que atividades da terapia do riso, também conhecida como risoterapia, sejam realizadas de forma contínua e com qualidade nas unidades públicas de saúde. Para realizar o método dentro dos hospitais e unidades de saúde, os grupos que participarão do projeto deverão, entre outras coisas, apresentar documentação que comprove capacitação e experiência na área. Para garantir que o serviço seja oferecido, a Prefeitura pode ainda firmar convênios ou parcerias com órgãos federais, estaduais e de
outros municípios, além de entidades privadas. Com a aprovação, Rio de Janeiro entra para a lista de cidades que adotaram o método. Algumas delas já chegaram a registrar resultados positivos. Em São Paulo, por exemplo, o projeto Doutores da Alegria, que atua desde 1991, sendo pioneiro na inclusão de palhaços profissionais em hospitais para interagir com crianças internadas, demonstrou efeitos positivos na recuperação dos pacientes, na humanização do ambiente hospitalar e na melhoria do clima organizacional. Olha, sem dúvida é um assunto muito interessante. Só quem tem um parente, né, uma pessoa querida internada em um hospital, sabe que toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com uma especialista no assunto. Nossa convidada é a Helena Nogueira, ela que é mentora de felicidade e risoterapeuta. Boa tarde, Helena. Seja muito bem-vinda. Grande prazer recebê-la aqui no nosso jornal, já começando sorrindo, né? Eu que agradeço, é um prazer gigante, alegria grande estar com vocês. Bom, então, primeira pergunta que eu faço e já afirmo, né? Rir é coisa séria, né, Helena? Isso é provado. Os efeitos benéficos dessa terapia são comprovados cientificamente. Queria que você falasse dessa parte técnica, dessa parte até científica do assunto. Sim, com certeza, rir é o melhor remédio e que bom que a ciência nos traz esses estudos e esses caminhos para a gente comprovar cada vez mais que quando a gente sorri, quando a gente dá uma gargalhada, nós ativamos hormônios de bem-estar, endorfina, serotonina, dopamina, são analgésicos para o nosso corpo. Então, a gente tem uma hidrelétrica aqui e uma potência de cura, de alívio, de leveza e reduz o cortisol, o hormônio do estresse. Então, cada vez mais que nós ativarmos esse sorriso espontâneo, o olho no olho, a alegria que tanto o mundo está precisando, a gente ativa no nosso dia a dia e se torna também um hábito. Agora, Helena, vamos falar da parte legal do assunto. O que significa para vocês essa lei que foi sancionada no Rio de Janeiro e torna oficial o tratamento do riso, né, nos hospitais e também nas clínicas? Ainda há lugares que resistem a esse procedimento, que não acreditam nos efeitos dele. Qual a importância que essa lei terá na prática? Olha, é uma grande vitória nós colocarmos essa humanização no ambiente de trabalho, nos hospitais, nas clínicas, porque falta ainda essa harmonia e essa falta de empatia mesmo. Ainda tem resistência, com certeza, de alguns profissionais, de algumas empresas, de órgãos, né? Porque não levam o sorriso a sério. Parece que é uma brincadeira, parece que tira a responsabilidade, é justamente ao contrário, é um complemento, nós olharmos para o ser humano integralmente e falarmos, ok, temos a técnica, temos o tratamento, mas também temos a humanização, a alegria, algo que ativa cada vez mais o olho no olho, que a gente tanto precisa. Olha, e a risoterapia, até para explicar mais para as pessoas que nos assistem, ela é aplicada para todas as idades e todas as doenças. Existe algum caso em especial que ela é recomendável? Olha, dá para usar, né? Dá para praticar com crianças até a terceira idade, é para todo mundo. Ativa também a conexão humana. Então, todo ser humano pode usar a risoterapia e tem casos mais específicos de tratamentos oncológicos, depressão, situações que as pessoas se isolam mais e não ativam essa alegria interna. A alegria está ligada a uma das 5 emoções básicas do ser humano, então vamos ativar mais cada vez essa opção de como você pode melhorar a sua vida de uma forma integral e feliz. E a gente viu também que a lei, ela exige uma formação, né, uma comprovação da formação do profissional. Isso até é louvável para separar profissionais como você de outros que não têm essa capacitação. Então, para as pessoas, mais uma vez, entenderem, qual é a capacitação que um terapeuta do riso deve ter? O que ele precisa saber e ser formado além das piadas, é claro.
Sim, com certeza. Isso, as piadas e o jeito mais brincalhão tem que ter com certeza, mas há diversos cursos cursos mesmo, né? Eu ia falar outra palavra, me saiu da memória, mas não tem problema. São cursos e capacitações onde a pessoa pode realmente colocar isso em ação através da psicologia positiva, da palhaçaria, da yoga do riso, da neurociência do riso. Então, cada vez mais existem caminhos para essa humanização, para essa capacitação e também, cada vez mais você colocar essa empatia, essa sensibilidade de tocar o ser humano, o coração de outro ser humano, de verdade, não só com protocolos, mas de coração para coração. É uma formação muito abrangente, como você falou, mas acima de tudo, né, Helena, é um dom. Cada um tem um dom e eu tenho certeza que essas pessoas que fazem esse trabalho têm essa missão, acima de tudo, mais que um trabalho. Então, eu queria que você contasse pra gente, dividisse com a gente, né, alguma história que foi marcante nesse tempo todo aí que você realizou esse trabalho em hospitais, que você dividisse uma experiência com os nossos telespectadores. Olha, Kleber, eu tive várias situações onde tinha workshops, tinha empresas também que eu já trabalhei, pessoas humanas aqui ao meu lado, né, nos momentos de terapia, de relaxamento, de entendimento sobre si, mas eu acho que colocando para nós integralizarmos isso, né, integrarmos isso, é a recuperação da esperança, é a recuperação do sorriso. Várias pessoas já me abordaram falando que tinham esquecido de como era sorrir, de como era dar uma boa gargalhada, de trazer aquela leveza no coração, na alma, naquele momento tão estressante e perturbador. Então, cada vez mais a gente entender que pode resgatar, sim, o sorriso em qualquer situação, para se fortalecer, não só na nossa imunidade, no nosso coração, mas a conexão humana, o olho no olho, coração com coração. Num testemunho que essa terapia é tão eficiente que já está surtindo efeito até na minha equipe. Você não consegue ver, nem o telespectador, mas aqui nos bastidores, o pessoal que trabalha no jornal, já está todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Até falaram aqui no meu ponto e pediram para você acabar essa entrevista com um grande sorriso. Muito obrigada. Estou aqui com o meu ajudante. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com a Helena Nogueira, ela que é mentora de felicidade e risoterapeuta. Helena, primeiro, parabéns por esse belíssimo trabalho. A gente fica feliz de dar essa notícia aqui e muito obrigado por essa participação tão simpática. Eu que agradeço a oportunidade, que mais sorrisos se compartilhem todos os dias da nossa vida. Até mais. Bom, vamos continuar então o nosso jornal e continuar com o giro pelo país com os nossos repórteres, continuar falando de saúde. Olha só, uma pesquisa realizada com base, né, em dados do SUS, o Sistema Único de Saúde, mostra que as mortes evitáveis voltaram a crescer no país. Esse é um alerta. São casos que poderiam ser prevenidos. Veja agora com o Alexandre Cardoso quais são os principais. 7 em cada 10 brasileiros dependem do SUS, o Sistema Único de Saúde, para se tratar, que é o atendimento público. E muitos problemas que levam à internação e até mesmo à morte poderiam ser evitados. Vamos ver agora quais são eles. Entre as principais causas de mortes evitáveis no Brasil estão as doenças infectoparasitárias e neoplásias. Elas são causadas principalmente pela falta de uma rede de saneamento básico adequada no país. Muitas famílias não têm acesso a uma rede de água e esgoto tratado. Em seguida, aparecem doenças do aparelho circulatório, que são os problemas que afetam os vasos sanguíneos e o coração. Essas são impulsionadas principalmente pelos
maus hábitos da vida da população. Na sequência da lista estão as doenças respiratórias, em especial a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Elas estão ligadas principalmente às mudanças de temperatura e à falta de cuidados preventivos. E por fim, o último grupo é das causas externas, que incluem acidentes de trânsito e casos de violência, cuja prevenção depende muito de políticas de segurança pública. Esses 4 motivos causam a perda de milhares de vidas todos os anos no país e muito sofrimento, que poderia ser evitado. E olha só esse vídeo que foi gravado em um semáforo de São Paulo. Um assaltante de moto ele estava e ele rouba uma aliança de um motorista que também estava parado no semáforo. Mas quando ele tenta fugir, acaba batendo em um outro carro e é preso pela polícia. O repórter Fernando Jesus vai trazer as imagens e os detalhes. O assalto aconteceu em um semáforo no bairro Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. O motoqueiro de 20 anos estava armado e aproveitou o sinal vermelho de um cruzamento para roubar a vítima, já que ela não teria condições de fugir do local. Na abordagem, ele levou uma aliança, mas não esperava pelo que viria minutos depois. Toda a ação foi gravada por um motorista que estava próximo. A imagem mostra o assaltante na moto, bem ao lado do carro que ele abordou. Ao tentar fugir do local, o semáforo ainda estava vermelho e mesmo assim ele sai. Porém, um outro carro passava pelo cruzamento e acaba atropelando o assaltante. Um policial civil apaisana também passava pela avenida e presenciou o caso. Ele conseguiu deter o bandido e uma viatura aparece nas imagens momentos depois. Uma mulher também se aproximou e reconheceu o homem como o autor do roubo de sua aliança na mesma avenida. O criminoso acabou sendo levado para a delegacia. Uma arma com 5 munições que o bandido utilizava nos assaltos foi apreendida, além de outras alianças roubadas. No primeiro bimestre de 2025, o número de alianças roubadas aumentou 56% em relação ao ano passado. E o principal motivo foi a alta no preço do ouro. E olha só, pelo menos 16 acampamentos de narcotraficantes foram destruídos dentro de uma reserva florestal que fica na divisa entre o Brasil e o Paraguai. Quem traz as informações agora é a Elisa Lorini. A operação durou 5 dias, uma ação conjunta da SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, e do CODE, Comando de Operações de Defesa Interna do Exército Paraguaio, com apoio da Fundação Moisés Bertone, uma organização sem fins lucrativos que trabalha na gestão da Reserva Florestal Natural de Maracaju. O alvo foi justamente a ação de narcotraficantes nessa extensa área de proteção ambiental no estado do Alto Paraná, perto da fronteira do Paraguai com o Brasil. Foram dias intensos de ataques por terra com agentes da SENAD e de outros órgãos de segurança e pelo ar com apoio de helicópteros da Força Aérea Paraguaia. Foram destruídos 16 acampamentos e erradicados mais de 100 hectares de plantações de maconha. Também foram incinerados quase 100 quilos de entorpecentes prontos para distribuição. De acordo com as autoridades ambientais paraguaias, nos últimos anos, dos 64 mil hectares que compõem a floresta, pelo menos 3 mil foram afetados pela disseminação do narcotráfico. Básicamente, cuando hablamos de cultivos ilícitos, estamos hablando de que hay que echar árboles. Esto es un bosque de 64.000 hectáreas. Miren, para que tengan una idea, acá estamos hablando de que hay casi 100 millones de árboles. Es decir, por eso es tan importante, digamos, en un momento en la historia de la humanidad en donde todos estamos preocupados precisamente por la pérdida de los bosques. Bueno, este es un espacio único en ese sentido. Y cuando hablamos de plantaciones ilegales, estamos hablando de gente que entra a cortar, a echar estos árboles, árboles de 40 metros, árboles que tienen 150 años, echar para generar un espacio en donde se hacen las plantaciones. Eso es lo que afecta básicamente y esto viene creciendo lastimosamente dentro de la reserva. A operação resultou na retirada de circulação de 330 mil quilos de maconha, o que representa um prejuízo econômico para as organizações criminosas de pelo menos 57 milhões de reais.
Grande parte da droga apreendida em plantações de maconha no Paraguai tem como destino o mercado brasileiro. E você que nos assiste, lembra daquele grupo de formandos que perdeu todo o dinheiro que era reservado, né? Estava sendo guardado para a festa de formatura e o motivo foi que um dos alunos, uma aluna para ser mais específico, usou tudo em apostas online. E agora a formatura finalmente aconteceu. E eles acabaram, olha só, ganhando um presente para completar aí e compensar o transtorno que eles passaram. Vamos ver aí na reportagem da Michele Veiga. Sabe aquele caso dos alunos de Chapecó, de uma faculdade de Direito, que perderam a sua festa de formatura no começo do ano porque a organizadora, uma das alunas também acabou gastando todo o dinheiro, R$77 mil, em jogos pela internet? Pois então, essa turma fez a sua formatura durante o mês de abril e durante o evento foi contemplada pela própria universidade, todos aqueles que estavam se formando, com um curso de pós-graduação. Tudo isso foi um movimento realizado até pelos próprios professores para agradar esses alunos que passaram por tanta dor de cabeça. A aluna responsável pelo desvio do dinheiro da turma está respondendo civilmente, criminalmente. A Polícia Civil ainda está fazendo as investigações, inclusive através do Banco Central, para saber para onde realmente foi todo esse dinheiro. O pessoal, em 11 de abril, o delegado fez essa afirmação de que as investigações ainda continuam. A turma acabou recebendo a informação que não teria mais a festa através de um aplicativo de mensagem, onde essa aluna, que era responsável, a coordenadora do evento, disse que pedia desculpas, mas que o vício falou mais alto que ela e acabou jogando tudo nesses joguinhos de azar pelo celular. A turma, ficou indignada, foi lá, foi atrás, vendeu pizza, vendeu rifa, pediu vaquinha e conseguiram no mês de abril fazer a tão sonhada formatura e no final das contas ganharam esse super presente da universidade. As investigações continuam e essa jovem aí que acabou se apropriando do que não era dela está respondendo e vai responder criminalmente pelo crime de apropriação indébita. Então, portanto, cuidado com esses jogos de azar, cuidado, você que mexe com o dinheiro dos outros, não é seu, não pegue. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como sempre, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Fala, boa tarde, seja muito bem-vindo. Caio, vamos começar então com a novidade do dia, Vamos começar falando do Dudu. O Dudu, que é um craque que desperta amor e ódio. E hoje ele acabou sendo anunciado pelo rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, não é, Caio? Vai jogar no rival mesmo, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, depois de muita especulação, tá confirmado. Dudu realmente é o novo jogador do Galo. E lá nesse novo clube ele vai reencontrar velhos amigos. Vamos ver. Dudu finalmente é do Galo. Nesta terça-feira, o Atlético Mineiro anunciou a contratação do atacante, que veio justamente do rival Cruzeiro, após um imbróglio entre o atleta e a comissão técnica da Raposa. O jogador de 33 anos fechou o negócio até o fim de 2027 e chega como um forte nome para o setor ofensivo do Galo, que aos poucos tem se organizado na liderança do técnico Cuca. Cuca, por sinal, foi a peça central para que Dudu acertasse sua vinda ao Alvinegro Mineiro. Isso porque o técnico e o jogador mantêm um bom relacionamento, desde quando trabalharam juntos no Palmeiras, entre 2016 e 2017, conquistando um campeonato brasileiro naquele período. O treinador já disse em outras oportunidades que vê em Dudu uma figura de filho e que sempre preserva um sentimento de carinho pelo atleta. Em entrevista recente, o próprio Dudu falou que se o acordo com o Galo fechasse, isso seria por causa de Cuca. Além do treinador, no Atlético Mineiro, Dudu vai reencontrar velhos companheiros dos tempos de Palmeiras, como Gabriel Menino, Vitor Hugo, Caio Paulista, Gustavo Scarpa e Rony. Apesar de já estar sendo esperado na cidade do Galo, o centro de treinamento do clube, Dudu só poderá estrear pelo Atlético a partir da reabertura da janela de transferências, no dia 2 de junho. Com isso, ele fica fora do clássico com o Cruzeiro, pelo Brasileirão marcado para o dia 18 de maio. Sua estreia deve acontecer no dia 12 de junho, diante do Internacional, em Belo Horizonte. Olha, e hoje é noite de Libertadores para o São Paulo, que pode até voltar classificado
lá do Peru, onde vai jogar hoje e garantir vaga na próxima fase da competição. Não é isso, Caio? Isso mesmo, Kleber. Bom, o Tricolor vai enfrentar o Alianza Lima do Peru fora de casa e a torcida já está sonhando com a classificação antecipada. Para isso acontecer, o torcedor vai estar de olho nessa partida e no outro jogo lá entre Talheres e Libertad. O São Paulo viajou para o Peru, onde vai enfrentar nesta noite o Alianza Lima pela Libertadores da América. E na bagagem, o tricolor leva junto a esperança de voltar com a classificação já garantida, mesmo com 2 rodadas de antecedência. Com uma vitória sobre o rival hoje e um empate ou derrota do Libertad contra o Talheres, no outro jogo do Grupo D, o São Paulo matematicamente conquista sua vaga para a próxima fase da competição. Isso porque, se esses resultados se confirmarem, será anulada a possibilidade de outros 2 times chegarem aos mesmos 10 pontos que o tricolor já terá garantido vencendo hoje. No papel, o São Paulino já fez suas contas e com certeza vai torcer demais. Mas dentro de campo a realidade vai ser totalmente diferente. No primeiro turno, jogando no Morumbis, o Alianza Lima dificultou ao máximo a vida do São Paulo e foi buscar um resultado improvável no segundo tempo. Indo para o vestiário perdendo por 2-0, a equipe peruana voltou para a segunda etapa pressionando os 45 minutos finais e por pouco não virou a partida, terminando em 2-2. Na ocasião, o técnico Zubeldia foi muito questionado pelas alterações feitas, recuando a equipe e não sabendo lidar com a pressão adversária. Agora, a boa notícia fica por conta do retorno de Lucas, que até jogou poucos minutos contra o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, além de Arboleda e Pablo Maia, que estavam lesionados. A partida está marcada para iniciar às 19 horas no horário de Brasília. Parada dura, né, Caio? Quero saber a sua opinião, o seu palpite para hoje, Alianza Lima e São Paulo. Jogo difícil para o São Paulo, né? Como a gente viu aí no vídeo, o primeiro jogo, São Paulo virou ganhando o primeiro tempo 2-0, tomou um empate. É um time complicado, tem bastante jogador aí experiente, que sabe jogar competição e jogando fora ainda. Eu acho que o São Paulo não consegue trazer a vitória e também a classificação ainda não, mas o São Paulo depois joga 2 jogos em casa. Então, por isso, acredito em 1-1, resultado de 1-1. Pelo menos um empate para o time brasileiro. E também quem joga hoje, mas por outra competição intercontinental, é o Corinthians, não é mesmo, Caio? É o Corinthians, Kleber. Bom, diferente do São Paulo na Libertadores, a situação do Corinthians na Sul-Americana não é tão confortável. Mas com a força da torcida aí na Neoquímica Arena nessa noite, promete ser preto e branco. As equipes estão de olho no topo do Grupo C, ocupado pelo Huracán da Argentina. O Timão não começou bem a competição e é o terceiro colocado com 4 pontos. E os colombianos estão na vice-liderança com 5. Na Sul-Americana, apenas o líder avança direto para as oitavas de final. O segundo colocado de cada chave vai disputar uma eliminatória com um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Desde a chegada de Dorival Júnior, o Corinthians somou 2 vitórias em 2 jogos. Venceu o Novo Horizontino na Copa do Brasil e o Internacional pelo Brasileirão. E vai a campo para manter o bom momento que vive. O treinador alvinegro vai ter que lidar com alguns desfalques. O zagueiro Félix Torres por suspensão, o zagueiro Gustavo Henrique, que está em tratamento de hérnia, e o meia Rodrigo Garro, que ainda se recupera de lesão. Já o América de Cali vem de 4 partidas de invencibilidade, 2 vitórias no Campeonato Colombiano e 2 empates na Sul-Americana. O treinador César Farias também tem desfalques importantes: o volante Éder Álvares Balanta e o goleiro Graterol. Os 2 estão afastados por lesão. A partida acontece nesta terça-feira na Neoquímica Arena, às 21h30. Nesse caso parece que o Corinthians é favorito, então o seu palpite, Caio? Favorito, sim, jogando em casa com o novo treinador, numa confiança aí lá em cima. Eu acredito em 1-0 pro Corinthians nesse jogo de hoje. Bem corintiano o resultado, né? Sofrido. Tá certo então, Caio. Muito obrigado aí pelas informações. E às 18h30 você volta, né? 18h30 eu tô de volta aí, Kleber. Até mais. Até mais. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você, que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.